Glória a Deus. Fui buscar o Senhor esses dias. E o Senhor me deu uma palavra que eu coloquei o título: Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias em Josué, capítulo 24. Vamos ler dos versículos 14 ao 20. Como diz a música hoje, pode me usar, Senhor, como queres. Quero ser usado pelo Senhor essa noite e quero que a vida de cada um, na hora que sair aqui dessa noite, seja transformado e seja diferente. A palavra do Senhor fala assim: Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Jogue fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhe agradar servir ao Senhor, escolha hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu: Longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou a nós e a nossos pais do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho e entre as nações pelas quais passamos. Além disso, o Senhor expulsou de diante de nós todas as nações, inclusive os amorreus que viviam nessa terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Josué disse ao povo: Você não tem condição de servir ao Senhor. Ele é Deus santo, é Deus zeloso. Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem a deuses estranhos, Ele se voltará contra você e o castigará. Mesmo depois de ter sido bondoso com vocês, Ele os exterminará. O Senhor, muitas pessoas pensam, o Senhor não vai ceifar vida nenhuma. A gente está enganado. O Senhor, Ele deu o livre-arbítrio para cada um de nós. A gente pode escolher servir ao Senhor ou não servir ao Senhor. Aqueles que não quiserem servir ao Senhor, vai ter as consequências. E aqueles que servir, também vai ter as bênçãos. Certo? Muitas vezes, na nossa vida, a gente coloca outras coisas no lugar do Senhor. O dinheiro, o trabalho, a família. E o que a gente tem que colocar em primeiro lugar é o Senhor. Depois vem as outras coisas. Diz lá em Mateus 6,33, buscar o Senhor e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Nunca podemos esquecer disso. Então, nós temos que renunciar a tudo aquilo que nos tira do Senhor. A gente tem que fazer essa renúncia. Porque muitas vezes a gente deixa essas coisas tomar conta da nossa vida sem a gente perceber. A gente olha e estamos colocando o trabalho na frente do Senhor, estamos colocando a família na frente do Senhor. Hoje em dia, com os tempos tá tão assim corrido, a gente sempre deixa o Senhor no último lugar. Vamos deixar para buscar o Senhor só à noite. Hoje eu caminhando pelas ruas, falei, buscar o Senhor é de manhã. Por quê? Você busca o Senhor de manhã, você vai ter uma direção para o teu dia. Vai que chega alguém perante você e fala assim, quer uma palavra do Senhor. Se você não buscou o Senhor, você não vai ter uma palavra. As pessoas, elas buscam em nós palavras, buscam em nós o conforto. Então a gente tem que ter essa palavra, buscar o Senhor de manhã. Tirar um tempo para buscar o Senhor como a coisa principal, entregar a nossa primícia ao Senhor. Vamos abrir lá em Lucas 16:13. Fala assim: Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Aqui está dando um exemplo do dinheiro. Então a gente não pode servir dois senhores. Então, Deus é o único Deus, então temos que servir a Deus. Ele é o principal, Ele é a nossa direção. Não podemos servir a outras coisas que não seja o nosso Deus. O Deus forte, o Deus soberano, o Deus criador.
eu busquei no dicionário uma definição de servo. Servo, estar a serviço de ajudar e auxiliar. Para ser servo, tem que obedecer seu mestre. Então, nós somos servos do Senhor. Então, a gente está a serviço para ajudar e auxiliar. Então, o que eu quero dizer que eu e minha casa serviremos ao Senhor? Nós temos o chamado de ir pregar o Evangelho, né? A toda criatura. Para mim pregar o Evangelho e para minha casa servir ao Senhor, eu tenho que estar preparado. Então, eu tenho que buscar o Senhor, orar ao Senhor e saber como servir o Senhor. Uma das maneiras de servir o Senhor é estar na obra. A melhor maneira de servir o Senhor é estar na obra. Porque aqui na obra, a gente fala que a igreja é como se fosse uma enfermaria. Aqui a gente conta pessoas de vários jeitos. Então, qual é a nossa missão? Servir ao Senhor. Então, na obra a gente vai aprender muitas coisas. Por exemplo, eu tinha o pavio curto, na obra eu não posso ter o pavio curto, porque hoje eu sou um homem de Deus. O homem de Deus tem que tratar as pessoas com amor, não como eu era antes. Então, eu vou aprender na obra a tratar melhor as pessoas. Na obra, vou aprender a lidar com aqueles mais novos na fé, aqueles que não têm a maturidade ainda. Porque a gente pode fazer uma reflexão, a gente chegou na igreja, a gente era novo, imaturo, né? E depois a gente foi aprimorando. Então, quando a gente vê alguém chegar na igreja que tem aquelas coisas, aquela imaturidade, a nossa obrigação é levar ele ao conhecimento do Senhor, a criar maturidade. Ele chega um bebê, a gente vai fazer ele crescer, andar sozinho. Essa é a nossa missão, de conduzir, discipular e levar a pessoa a estar crescendo. E para isso, a gente tem que ter uma vida que venha fazer o exemplo. E qual é o nosso exemplo? Jesus. Temos que espelhar em Jesus. As ovelhas ouvem a voz do pastor e obedecem, pois conhece sua voz. Um pastor chega no rebanho, ele chama suas ovelhas e ela vem. Por quê? Elas o conhecem, elas têm intimidade com o pastor. Então a gente tem que fazer isso com o Senhor também. Tem que conhecer, tem que ter intimidade. Quando o Senhor falar algo para nós, se a gente conhecer e tiver intimidade, a gente vai obedecer. Então eu coloquei na minha vida, o que o Senhor fala, eu ouço e sigo. Isso tem sido muito na minha vida, que eu tenho ganhado muito com isso. Se tiver alguma coisa que não me agrada, eu vou chegar nele e vou falar. A gente tem que falar isso. Pastor, o senhor me direcionou isso não me agrada. Mas pode ser que a nossa direção a gente esteja errada. E ele vai te explicar. Meu irmão, eu busquei a direção de Deus e Deus falou para mim agir assim, assim, assim. Por quê? Você agindo assim, você vai chegar a esse lugar. Então, obedecemos ao pastor, obedecemos ao Senhor. E na palavra, eu coloco para os meus irmãos de tribo, eu falo assim, se está na palavra, vamos seguir e vamos tomar posse daquilo. Muitos cristãos hoje vivem sem tomar posse da palavra. A gente conhece a palavra, mas não toma posse. Para tomar posse da palavra, tem que ter fé, tem que acreditar naquilo que a palavra está dizendo. Então, se a gente hoje entregou a nossa vida ao Senhor e tem a palavra como direção, vamos ter fé e acreditar. Vamos provar ao Senhor, Senhor, a tua palavra diz assim, eu estou fazendo isso, então que o Senhor venha cumprir a palavra na minha vida. E o Senhor vai cumprir em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluias. O que o Senhor pede para os seus filhos? O Senhor pede várias coisas para os seus filhos. Mas eu ressaltei em relação à palavra hoje, Mateus 22, do 34 ao 40. Está falando assim na minha Bíblia o título, o maior mandamento, o grande mandamento. Ao ouvir dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem respostas, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com essa pergunta. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas.
Então, o que o Senhor está falando? Para a gente amar o nosso próximo, amar o Senhor. Então, nós temos que ter amor pelas almas perdidas. Temos que estar falando, pregando, ensinando. Um exemplo de amor, o maior exemplo de amor, está lá em João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse foi o amor de Deus pelas nossas vidas. Hoje em dia, um pai dá ao seu filho inocente para morrer por outra pessoa, é muito difícil. A gente vê o que Deus fez, a gente coloca na pele, não é fácil. A gente dá ao nosso filho, dá algo precioso da nossa vida para um culpado. Imagina, chega alguém e mata seu filho. E depois tem uma situação assim. Essa pessoa vai precisar de um transplante. Você vai dar uma parte do seu corpo para essa pessoa que matou seu filho? Nós, como cristãos, a gente tem que fazer isso. Tem assim, por exemplo, eu sou a pessoa compatível e essa pessoa me fez mal. Eu, pelo exemplo do Senhor, eu preciso fazer essa doação. Não é fácil, mas a gente tem que fazer isso. O que eu quero falar com isso? Que ser cristão é isso. A palavra diz que o Pai deu o Filho. Nós temos que dar a nossa vida, nós temos que dar o nosso ser para os nossos irmãos, para o outro. Nosso tempo, a nossa dedicação, como exemplo que o Senhor fez. Porque não adianta a gente vir na igreja, a gente aprender do Senhor e não colocar em prática. Então, tem que colocar em prática. Eu tive uma situação no trabalho, que um colega de trabalho me magoou, me colocou para baixo. E eu fiquei irado, fiquei nervoso. E estou entregando as minhas cartas. Comecei ali na rodoviária, na hora que cheguei perto da Magazine Luiza, eu falei assim, o que um homem de Deus faz? O homem de Deus fica com raiva? Falei, não, o homem de Deus perdoa e ora. Foi o que eu fiz. Na mesma hora, aquela raiva, aquele rancor saiu. E eu fiquei em paz, fiquei mais leve. Então, é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que conhecer a palavra e tem que colocar em prática, tem que agir. A gente não pode só conhecer a palavra e ficar falando, recitando versículo, mas não colocar em prática. Para ser um cristão, tem que colocar a palavra em prática. Isso muda a nossa vida. E eu agradeço a Deus por ter conhecido o Senhor e por Ele ter me resgatado. Hoje eu sou um homem diferente, pela honra e glória do Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Deus não quer que ninguém da nossa casa se perca. Nem nosso vizinho, nem o amigo de trabalho. Deus não quer que ninguém se perca. Podemos dar nossas vidas para proclamar o Evangelho e libertar os cativos? Será que a gente pode fazer isso, que é o grande chamado? A gente pode dar nossa vida para proclamar o Evangelho e libertar os cativos? A Bíblia fala que nós somos embaixador do reino. Nós temos que cumprir a nossa missão. Nós precisamos pregar. O inimigo, ele tem levantado para impedir. Mas nós não podemos deixar. Nós temos que falar do Senhor. Não podemos ficar calados. Tem a hora, tem o lugar, tem a estratégia. Mas não podemos ficar calados. Nós precisamos falar do Senhor. Porque as almas estão sendo perdidas. Muitas vezes passa tanta alma pela nossa vida que a gente tem a oportunidade de falar e não fala. Então temos que falar. A gente tem o Evangelho, que é uma coisa que nos libertou, que fez mudança na nossa vida. Não podemos ser egoístas de guardar para nós. Temos que passar para as pessoas. Falar do amor de Deus. Pensa como era a vida de vocês antes do Senhor e agora. Como é bom ser liberto, como é bom ter o Senhor Jesus, como é bom ter a paz que só o Senhor dá. Então, não podemos ser egoístas e deixar isso só para nós, temos que passar para os outros também. Uma coisa também que
que eu aprendi, que mexeu comigo, que a pior pessoa pode ser a pior pessoa do mundo. A gente pensa que não tem jeito, mas tem. Às vezes para nós não tem, mas para Deus tudo tem jeito. Para Deus, Ele transforma. A pior pessoa pode se converter e pode aceitar Jesus e pode mudar de vida. E nós não podemos recriminar ninguém. A gente olhar para uma pessoa e falar, aquela pessoa ali não tem jeito, aquela pessoa ali, não podemos amaldiçoar aquela pessoa. Se a gente vê uma pessoa que está no caminho errado, que está num caminho assim que a gente olha e fala, não tem jeito, vamos estar orando, vamos estar jejuando, vamos estar colocando a vida daquela pessoa, que a palavra vai falar no coração e vai mudar, em nome de Jesus, que a palavra faz isso, a palavra liberta. Amém? Glória a Deus, aleluias. Aí aqui é o grande chamado, que está lá em Mateus 28, 19, né, que fala, ide, portanto, fazer discípulos de toda a nação. Esse é o nosso chamado. Vamos abrir lá em 1 Pedro 2, 9. Fala assim, vós, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos geração eleita. O que é eleito? Escolhido pelo Senhor. O Senhor nos escolheu. Sacerdócio real. Somos sacerdócio real. Nós, homens, somos sacerdotes da nossa família. A missão de levar a palavra à nossa família é do sacerdote, é nossa. Então aqui fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então eu, o sacerdote, tem que conduzir a casa a servir ao Senhor, tem que estar à frente, chamar a esposa, os filhos para orar, ter uma vida com Deus. Então o sacerdote, ele tem um chamado, ele precisa tirar um tempo para buscar o Senhor. É uma função grandiosa. Um pai conduzir um filho no caminho do Senhor é uma ação maravilhosa. A gente fala que o pai que leva o filho para a igreja não vai buscar na cadeia. A chance é mínima de buscar um filho na cadeia, aquele filho que é criado na igreja. Aquele que tem um encontro real com Deus. A gente tem que ter um encontro real com Deus. Existe muita pessoa que está na igreja e ainda não teve um encontro real com Deus. Então, quando eu vejo isso, eu fico chateado. De ver uma pessoa que tem 10 anos de igreja e o seu filho nas drogas, e o seu filho na bebedeira, na prostituição. O culpado, quem é o culpado? É o sacerdote. Porque ele, se ele tiver uma vida com Deus, levar a família a ter uma vida com Deus, essas coisas vão passar pela vida e não vai ter graça, não vai ficar. Então temos que levar a palavra do Senhor. Em João 8, 32 fala, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só podemos levar a nossa casa a servir ao Senhor se a gente conhecer a verdade, a palavra que liberta, a palavra que cura, a palavra que sara as feridas. Vamos abrir lá em Oséias 4, 6. Eu tenho buscado isso para a minha vida. É muito importante. Em nome de Jesus, que essa palavra venha entrar na mente de cada um. A gente não venha esquecer dessa palavra. Que essa palavra é muito importante. Fala assim, meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito, como meu sacerdote, uma vez que vocês ignoram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Muitas vezes o inimigo chega na nossa vida e toma conta e fere as nossas vidas por falta de conhecimento nosso. A gente conhece o nome de Jesus que é poderoso, o nome de Jesus que liberta. Então temos que colocar esse nome em prática. Não só falar, mas entender o significado do nome de Jesus. Jesus, esse nome é quando a gente fala esse nome com convicção, não há nada que fique em pé. Não há nada que o Senhor não destrói, que o Senhor não liberta. Porque Deus mandou várias pessoas para poder passar sem pecado. Ninguém conseguiu.
Ele teve um plano, mandou seu filho, Jesus. Lá em Mateus 4 fala que ele foi tentado, tentou tirar, o inimigo tentou fazer aquilo que ele mudasse de ideia, mas ele foi fiel à morte cruz, foi até o fim. E venceu. Nós estávamos condenados à morte eterna. E Jesus foi e nos deu a vida eterna. O Senhor quer essa vida para cada um de nós. Amém? Então hoje, pessoal, a gente tem que usar aquelas pessoas que querem. Então hoje aqui, cada um que está aqui, aceitou o chamado do Senhor. Quer servir ao Senhor. Então é esse que o Senhor vai usar. É esse que vai fazer a diferença. Em Alfenas, em São Paulo, no Brasil e no mundo. Somos nós. Nós somos escolhidos, nós aceitamos, estamos aqui. Nós colocamos a nossa vida para o Senhor usar. Então, o grande passo já foi dado. A gente está na casa do Senhor. Agora é a gente buscar e conhecer o que o Senhor tem para nós. Amém? Como que a gente adquire conhecimento? Na escola bíblica, no culto, na tribo, leitura diária, no seminário. Então, tem vários meios para a gente buscar o Senhor, para a gente ter conhecimento. Então, não podemos ficar crente de vir só na igreja. Temos que estar envolvido com a palavra, temos que estar envolvido com as programações da nossa igreja. Quando eu entrei na igreja, eu não tinha amor pela palavra, não era assim. Mas eu vinha na igreja, por quê? Porque eu sabia que eu podia encontrar alguma coisa que poderia mudar a minha vida. Muitas vezes eu vinha e não encontrava aquilo que eu queria. Porque às vezes eu estava disperso, estava com a minha mente em outras coisas. Mas muitas vezes eu vim na igreja e fui liberto pela palavra. Então eu falo, a gente não vem na igreja, a gente pode perder a bênção. Quando aquela pregação vai ser pregada de novo? Daqui um mês, daqui um ano? Quando aquele estudo de tribo vai ser dado de novo? Será que vamos ter a oportunidade? E naquele estudo, muitas vezes a gente tem um estudo ou tem uma pregação e fala, nossa, essa pregação ia servir para aquela pessoa e ela não está aqui. Nossa, esse estudo ia servir para aquela pessoa e ela não está aqui. A gente tem essa experiência de ver que muitas vezes as pessoas perdem a palavra. Então a gente tem que fazer de tudo para estar na igreja, para estar na tribo, para estar na escola bíblica. Porque é importante. Se nós formos deixar para as coisas desse mundo, nunca a gente vem na igreja, nunca a gente vai ter uma vida com Deus. Porque hoje, o que o inimigo está fazendo? Está deixando a nossa vida tumultuada, sem tempo para nada. Se nós não colocar a prioridade de buscar o Senhor, nós nunca vamos encontrar. Então, o que os profetas da Bíblia faziam? Quando está buscando o Senhor, o que a gente tem que fazer? É a mesma coisa. A gente entrar no nosso quarto, buscar o Senhor, enquanto Ele não falar, a gente não sai de lá. Ah, eu não tenho tempo, eu trabalho. Então vai no final de semana, vai buscar o Senhor. Ah, o Senhor não falou, tem que ir para o trabalho, vai para o trabalho. Mas não tira essa direção. Senhor, o Senhor tem que falar comigo. E o Senhor vai falar. Em nome de Jesus. Porque o Senhor quer falar com cada um de nós. Às vezes a nossa correria, a nossa ansiedade não deixa Ele falar. Mas Ele quer falar. Porque o Senhor, o prazer dele é nos guiar. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se Ele é o caminho, Ele vai dar o caminho. Então vamos buscar, vamos esperar no Senhor que Ele vai dar a vitória. Em nome de Jesus, amém? Aleluias, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora vamos abrir lá em Apocalipse 3:20. Para terminar. Aleluias, glória a Deus. Fala assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Amém?